período representado pela Igreja de Filadélfia nos remete aos séculos 18 e 19, onde novas verdades da Palavra de Deus são redescobertas. O sábado do sétimo dia, o retorno literal em glória de Jesus, o santuário celestial, Jesus como nosso intercessor, o vínculo da verdadeira missão, que era anunciar o Evangelho a todas as nações, fazendo muitos discípulos aguardarem o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, nos reencontramos mais uma vez para o nosso penúltimo programa Cartas de uma Ilha Solitária. Hoje, nosso último episódio trata da carta de João à Igreja de Filadélfia, que representa o período de 1700 a praticamente 1800, finalzinho do século 18 e até meados do século 19. E eu quero ler então para vocês aqui a carta de João à Igreja de Filadélfia. E ele diz então o seguinte: ao anjo da Igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardastes a palavra e não negastes o meu nome. Eis que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa carta traz uma mensagem maravilhosa, uma mensagem de esperança que nós vamos explorar durante esse episódio. A Igreja de Filadélfia recebe um elogio de Jesus no capítulo 3, o verso 8, quando ele diz: porque tens pouca força, mas guardastes a fé e não negastes o meu nome. Talvez nós podemos até passar por situações como essa. Não era o problema de Filadélfia, não era a infidelidade, não era a comodidade, não era a corrupção, como muitos períodos pelos quais a igreja passou. Este período representava uma igreja fiel, mas que tinha pouca força espiritual. É como se ela não acreditasse no potencial que Deus havia lhe dado. Nós, algumas vezes, em alguns momentos da nossa vida, fraquejamos. E esse fraquejar não significa infidelidade, mas não confiar plenamente que em Deus tudo é possível, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Esse chamado à Igreja de Filadélfia serve para os nossos dias. Precisamos continuar fiéis, guardando a palavra de Deus, mas também confiando no potencial que Ele, pelo Espírito, nos deu. Dentro do período representado pela Igreja de Filadélfia, nós encontramos a história do surgimento da Igreja Adventista, dos pioneiros adventistas. Por volta do ano de 1840 até 1844, Guilherme Miller, um pregador batista americano, começou a dar ênfase na pregação a respeito da volta de Jesus. Este movimento ficou chamado de Adventistas porque aguardavam o advento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estudando o livro de Daniel, no capítulo 8, versículo 14, que diz assim: que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado, Guilherme Miller, fazendo cálculos, ele acabou achando a data de 22 de outubro de 1844 como sendo a data do retorno de Jesus. Guilherme Miller e todos os seguidores então passaram a pregar, dar ênfase na segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, marcando então a data. Nós conhecemos esse período como o período do grande desapontamento, por quê?
porque realmente Jesus não voltou no ano de 1844. Embora Guilherme Miller e todos os seus companheiros estudaram a profecia bíblica, estavam certos nas datas, eles erraram no acontecimento. 1844 era o começo daquilo que nós conhecemos por juízo investigativo, em que no céu o Salvador Jesus passa do lugar santo do santuário para o lugar santíssimo. Após o grande desapontamento, surge então o movimento adventista. Aquele movimento que estava reunido em volta da notícia da volta de Jesus, após o amargo desapontamento, se esfacelou. Alguns grupos continuaram marcando datas para a volta de Jesus, mas um pequeno grupo, formado por aqueles que nós chamamos de pioneiros adventistas, Ellen White, Tiago White, José Bates, Iron Edison, eles reestudaram a profecia e entenderam que na realidade o que estava acontecendo era o início daquilo que nós chamamos de juízo investigativo. Deste pequeno grupo surge então o movimento adventista do sétimo dia. E no ano de 1863, esse movimento se torna oficialmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia e passa então a pregar as 3 mensagens angélicas: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Mesmo os grandes desapontamentos não foram o suficiente para barrar o entusiasmo daqueles que amavam Jesus e que desejavam vê-lo retornar em breve com poder e grande glória. Nós encontramos apenas elogios da parte de Deus, não encontramos uma reprovação, porque uma igreja, mesmo sem muita força, mesmo passando por períodos de dificuldades espirituais, eles se mantiveram fiéis a toda a prova. E as grandes missões revolucionaram o nosso mundo. Foi quando Jesus foi anunciado a cada nação, tribo, povo e língua. Nenhum outro período da igreja cresceu com tanta ênfase nessa mensagem do Evangelho. Mas nós, que vivemos nos últimos dias, somos chamados a pregar este Evangelho do Reino a todo mundo, a testemunho de todas as nações, e finalmente virá o fim.
Pai, eu te louvo por nos trazeres tanto encorajamento. Tu és verdadeiramente o médico dos médicos e atende a cada uma das nossas necessidades. Precisamos da tua força, precisamos da tua perspectiva, precisamos da tua intervenção. Por favor, ajuda-nos a encontrar essa porta aberta que preparaste para nós. Por favor, ajuda-nos a continuar buscando essa porta aberta até que ela surja diante dos nossos olhos. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, entrego nossas vidas nas tuas mãos. Amém. Bom, o Armagedon está sendo uma outra maneira de estudarmos a Bíblia, envolvendo as outras igrejas. Trabalhar com jovens é muito difícil hoje em dia. É legal para a gente interagir não só na igreja local, mas junto como igreja, como comunidade, como corpo, membro de Cristo, né? A gente tem que unir com eles, fazendo mais programação. São maneiras didáticas para estar aprendendo a Bíblia e se divertindo com os irmãos de uma forma diferente de estudar a Bíblia. E retornando às atividades do sábado à tarde. E quando a gente faz essas atividades assim, é para ter essa união, para ter esse relacionamento jovem. Conversar com Jesus.